Vamos falar de Cruzeiro nesta segunda-feira, dia 23/3/2026, no nosso quadro No Dia Seguinte. No dia seguinte às partidas do Cruzeiro, a gente vem aqui fazer uma análise um pouco mais profunda, assim, mais detalhada sobre o jogo e sobre o contexto do que está acontecendo agora sobre o Cruzeiro. Por isso que eu falo para as pessoas, pessoal, você mudou de opinião. Meu amigo, não é o problema mudar de opinião. O problema é não mudar de opinião. Porque o mundo não é estático. O mundo está em movimento. Então, a análise de hoje, ainda falo a data, eu sempre falo a data. Porque a análise de hoje, ela é diferente de 10 dias atrás. É sério, você não pode ficar morrendo com a mesma visão, com a mesma opinião, não. Se o mundo está se movimentando. Então, o que era 10 dias atrás, pode ser que não seja hoje. Pode ser que daqui uma semana não seja também. Porque o mundo está mudando. As pessoas, tipo assim, tem um problema em... Nossa, você mudou de opinião. Cara, tem que mudar de opinião. Porque a análise muda, a visão muda, o mundo não está parado, está tudo se movimentando. Então é assim que funciona o nosso conteúdo aqui no canal. É análise, dia após dia, semana após semana. Então nós vamos falar de Cruzeiro. E você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilha e hypa. Depois de você curtir, tem a opção hypa, porque vai ser entregue para mais pessoas. Nós temos uma meta de 10 mil inscritos, beleza? Esse vídeo tem um oferecimento de Stop Ball, uniformes personalizados. Você que quer uniformizar uma galera, um grupo, seja da sua empresa ou de área de esportes, a Stop Ball é a solução perfeita para você. E é isso aí, galera. No dia seguinte, Cruzeiro hoje se reapresenta, já pensando nessa preparação aí de data FIFA. O Cruzeiro vai ter esse período aí para se preparar, para sair da zona do rebaixamento, para voltar a vencer o Campeonato Brasileiro, coisa que não acontece desde o ano de 2025, porque o Cruzeiro não venceu ainda nessa temporada no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisa treinar muito, né? E hoje também tem a chegada de Arthur Jorge. Arthur Jorge vai ter muito trabalho, cara, à frente do Cruzeiro, muito trabalho. Ele tem essa data FIFA, são praticamente 9 dias, Cruzeiro dia 23 ao dia 1º, Cruzeiro joga dia 1º. Então, o Arthur Jorge, vamos dizer que hoje ele chega, ele é apresentado com essa toca da raposa, é apresentado aos atletas. Ele começa a treinar amanhã, dia 24. Então ele vai ter, na verdade, 7 períodos de treino. Porque praticamente um dia antes do jogo, contra o Vitória, vai ser um treino pesado. Então vamos dizer que ele vai ter 7 períodos de treino. Então ele tem pouco tempo e detalhe, ele não pode mexer na estrutura do elenco. Ele vai ter que trabalhar com esse mesmo elenco. Esse mesmo elenco que ontem, mais uma vez no jogo contra o Santos, mostrou que tem problemas de profundidade. Esse elenco do Cruzeiro, tem peças boas? Tem. O elenco é péssimo? Não, não é péssimo. Tem boas peças, cara. O elenco do Cruzeiro, cara, você tem Fabrício Bruno, tá na má fase? Sim, mas é um bom jogador. Você tem o Vidalba, você tem o Kaique, que inclusive daqui a pouco nós vamos falar dele. Você tem o Lucas Romero, você tem o Lucas Silva, né? Você tem o Matheus Pereira, você tem o Gerson, você tem o Caio Jorge, que é o ponto alto desse time. Aí você tem algumas peças interessantes, jovens, garotos com potencial. Calma Moraes, você tem o Arroio, você tem o Neisser com potencial. Só que isso é muito pouco para um time pensar no título da Libertadores ou Campeonato Brasileiro. Pega o elenco do Palmeiras nos últimos anos, gente. A estrutura do elenco do Palmeiras nos últimos anos, que chegou em todos os campeonatos. Ganha ou chega. Pega o Flamengo dos últimos anos, que começou a competir com o Palmeiras. O Palmeiras chegou primeiro nesse lugar. E aí agora chegou o Flamengo. Pega o elenco desse time e compara com o elenco do Cruzeiro atual. Não dá, cara. Não dá. É a quem? O Cruzeiro tem um bom elenco pra competir, pra tá aí, galera. Pra tá no meio do bolo. Agora, pra competir mesmo, no ponto mais alto da América, né? Com o Palmeiras e Flamengo faz todo ano, é muito pouco. Então o Cruzeiro tem problemas estruturais. Falta atletas e principalmente jogadores agudos para que no último terço resolvam o jogo. O Cruzeiro hoje... Cara, se eu pudesse hoje aconselhar alguém que contrata um Cruzeiro, falar assim, foque. Tem pouco dinheiro? 2 jogadores agudos. Não, mas tá faltando volante. Cara, tenta puxar da base, tenta pegar na Série B, tenta fazer algum ajuste diferente aí. Porque jogador agudo é difícil você achar. É difícil formar. Quando você forma, você pede caro nele. Então ele é caro no mercado. O Cruzeiro precisa de 2 jogadores agudos. Que resolvam o problema do jogo
com defesas com bloco baixo, como o Santos fez ontem, como o Santos fez ano passado, como o Ceará fez ano passado, o Sport fez ano passado. Toda equipe que vem enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, abaixa o bloco, velho. Esse time não tem jogadores que solucionam esse tipo de jogo. Travou o jogo, preciso de jogador. Não tem. O Cruzeiro não tem no elenco. Então, o Tite teve esse problema e ele não conseguiu resolver. E o Leonardo Jardim teve esse problema. Só que o Leonardo Jardim resolveu como? Cara, o time de lá abaixa o bloco, eu também abaixo o meu aqui. Defesa bem segura, não toma o gol. Quando eles saírem e eles vão querer voltar rápido, porque o bloco é baixo, eu faço a transição rápida, que é o contra-ataque rápido. 3, 4 toques na bola, gol. Não posso ficar muito tempo com a bola no pé, porque essa defesa adversária vai voltar e vai fechar o bloco de novo. Então, o Leonardo Jardim encontrou a solução desse jeito. E tava dando certo. E mesmo assim, chegava alguns jogos que ele não conseguia solucionar. Só que como ele fazia pontos contra equipes mais difíceis, por exemplo, fizemos 4 contra o Palmeiras, 4 contra o Flamengo, aí ele tinha gordura e conseguiu ficar ali em terceiro lugar. Essa foi a matemática. Só que o Tite não conseguiu fazer isso, porque o Tite não joga em transição rápida. Então quando ele retomava a bola, quer tocar demais a bola, o time adversário se postava, baixava o bloco, e aí você não consegue fazer 2 contra 1 do lado direito, do lado esquerdo, e 2 contra 1 do lado direito, você não consegue fazer 3 contra 2, você não pega no contra-ataque. Porque a defesa tá sempre lá, velho, engessada, entendeu? Marcador e sobra. E ainda tem um terceiro jogador ainda, difícil. E aí você tem que ter jogadores com capacidade. Jogadores fortes, rápidos, ariscos, com a confiança em dia, drible, gingado, que finaliza bem com a direita, com a esquerda, que faça um gol ou dê assistência. Que isso, Diego? Jogador, ele tá na seleção brasileira. É tipo isso que eu tô te falando, velho. É caro. Pra você ter esse tipo de jogador, é caro, gente. E não adianta vir falar, vamos criar uma solução que não dá, velho. É caro. Esse jogador é caro, irmão. É caro. Tá nos melhores clubes do mundo. E aí tem que ver quando é que tá voltando da Europa, quando é que quer voltar. Tá em baixa, tá num momento difícil. A equipe tá num momento difícil lá fora e o cara quer voltar. Tem que achar algum contexto desse pra trazer esse tipo de jogador. Que é difícil. Volto a dizer, é difícil. Então, o Arthur Jorge chega com a missão de trabalhar com esse mesmo elenco, com problemas estruturais. E a gente vai ter que ter paciência até a janela estar aberta e o Cruzeiro poder ir no mercado corrigir isso, que deveria ter sido feito na janela agora de início de ano, mas o Cruzeiro não fez. Não fez. E entendeu que esse elenco dava conta. A leitura foi feita errada. E aí o planejamento com o treinador em cima desse elenco também foi feito errado. Então a leitura foi errada. Quem leu o elenco do Cruzeiro e leu a temporada, leu errado. Entendeu errado. Então o Cruzeiro tem problemas no último terço. Muitos problemas no último terço. Você for olhar e aí esses problemas acabam causando outros problemas. Porque você vai ficando com a bola, Daqui a pouco vai ficando irritado, daqui a pouco você fica cansado. E daqui a pouco o adversário começa a te trazer problemas defensivos. Por quê? Porque você não consegue fazer gol, cara. Você não consegue matar o adversário. Porque quando você vai lá e faz um gol, 2 gols, o que acontece com o adversário? Ele desmorona, ele desanima, ele sai do jogo, ele não te incomoda mais. Cruzeiro não, 0-0. Tô lá, 0-0. E com a bola, gente, e cansa. E vai cansando, o psicológico vai cansando, o mental vai cansando. Aí tem hora que você fala assim, você relaxa. E aí o adversário vai lá e... Ontem o Santos fez isso, primeiro tempo, não travou o jogo. Jogo travado. Chega no segundo tempo, coloca o Tassiano, já começa a agredir mais o Cruzeiro, começa a trazer problema pro Cruzeiro. Inclusive tá esse gol aí, né? Que esse impedimento aí, cara, essas linhas do VAR, gente. Essas linhas do VAR, meu Deus do céu, tem que colocar o impedimento, gente. Aquele impedimento automático lá, gente, não tem jeito, cara. Não, impedimento semi-automático, né? Tem que instalar. Qual que é a dificuldade de instalar isso? Então, Arthur Jorge chega hoje, bate papo com o elenco, com essa toca da raposa, precisa dar um choque nesse elenco. E a única coisa que ele tem na mão para fazer é dar um choque nesse elenco. Fazer o que o Leonardo Jardim fez, sacar 2, 3 medalhões, titular absoluto, e colocar 2, 3 jogadores do banco de reserva. Choque de realidade. Opa, o cara chegou. Ali você mexe com a estrutura do elenco. Você mostra para os reservas que eles estão sendo vistos e observados e vão ter oportunidade. E você mostra para os medalhões o seguinte, ninguém tem cadeira cativa. A partir dali você toma o controle do trabalho e todo mundo vai fazer o que você está falando para fazer. Porque se chegar, cara, e que, vamos dar um treininho aqui. Ô, gente, só dar a bola, treinar taticamente, entregar a camisa, não ganha jogo.
E aí a pergunta fica, o Arthur Jorge vai ter o respaldo? Ele vai ter o respaldo? Ele vai ter 100% da autonomia das ações para poder fazer esse time performar? Para poder tirar esse elenco desse comodismo? Vai ter 100% do respaldo? Porque o que a gente ficou sabendo depois é que o entreveiro entre Leonardo Jardim e Pedro Júnior é porque o Leonardo Jardim queria ter umas autonomias e o Pedro Júnior entendeu que não deveria conceder. E aí, muita gente falando, pô, véio, o cara chega, ele é seu colaborador e ele quer mandar na sua empresa. Meu amigo, você sabia que para você contratar um cantor, uma banda famosa, vou usar um exemplo de um seguidor, ele falou isso. Cara, é igual o cantor famoso no camarim, irmão. Você quer contratar aquela banda? Você quer ter aquele cantor, aquela cantora que tá no auge, no ápice? Quero. Cara, o camarim é diferente para eles. O tratamento é diferente para eles. Por quê? Porque eles entregam performance, eles entregam resultado, eles vendem bilheteria, esgotam o ingresso. Você chega no show, sai todo mundo satisfeito. Que performance maravilhosa. Por isso, irmão, você tem que entregar o camarim que os caras querem. Você tem que pagar o cachê que os caras querem. Mas tem entrega, entendeu? Tem contrapartida. Que é o que tá acontecendo hoje no Cruzeiro. A gente tem uma folha salarial, a terceira maior do Brasil. Paga-se bem a muitos jogadores. E a gente não tem performance, a gente não tem entrega. E aí? Do que vale pagar bem se não vai ter entrega? Se a gente não vai conseguir vencer Curitiba? Se a gente não vai conseguir vencer o Vasco? Então é melhor pagar a mesma coisa que se paga no Vasco, que se paga no Curitiba. É melhor pagar a mesma coisa que se paga na Chapecoense, já que a gente vai ter dificuldade mesmo. Então se paga-se bem para ter performance. Dar concessão para quem vai te entregar. Então o Leonardo Jardim queria algumas coisas, não foi dado, e aí entrou no entreveiro, beleza, agora tá no Flamengo. Agora chegou o Arthur Jorge. E aí? Vai entregar essas concessões a Arthur Jorge ou não vai entregar? Ou vai ficar, não sei se pode, não sei se, o clube é meu. Vai ser desse jeito? E aí eu vou entrar na visão do treinador. Cara, treinador não é só um cara que entrega camisa ou que chega ali em campo que dá treinamento não, gente. Para você ter performance no domingo, você precisa da parte de fisiologia. Você precisa da parte médica, do departamento de performance. Você precisa do preparador físico, tá vendo aí o Cruzeiro? Olha aí pra você ver aí, o preparador físico ferrou tudo no Cruzeiro. E aí? E se o treinador não tá fechado com o preparador físico para entender qual trabalho tem que tá sendo feito? Tem que ser feito o trabalho que o treinador quer que seja feito, porque tudo vai ser entregue na mão dele no domingo para ele escalar. O departamento médico, imagine se ele não recuperar devidamente o jogador. Imagine se a parte de fisiologia não chegar e falar, esse jogador aqui pode jogar 60 minutos. Esse aqui pode jogar 30 minutos. Esse aqui não pode ser escalado. Se não houver uma unidade ali, se não houver ali um entrosamento, né? De todos os departamentos que influencia no domingo do jogo. Na escalação e na performance do jogador. Então aí eu concordo com o treinador, cara. Cara, tudo tem que estar comigo aqui, eu tenho que saber quem vai estar lá, quem não vai estar, quem eu vou conversar. Por exemplo aqui, a pessoa que faz a edição dos meus vídeos. Cara, eu tenho um entrosamento, um afinamento com ele muito bom. Poderia, assim, não adianta chegar e falar assim, eu vou te dar o melhor editor do mundo. Se eu não tiver um afinamento de ideias com ele, eu falo uma coisinha, cara, o meu editor já percebe. Eu falo com ele assim, cara, 2 palavras, ele, é isso. O que é isso? Entrosamento, é afinamento de ideia. Isso, gente, cada um tem o seu. E aí eu concordo com o treinador. Ele tem que ter o projeto na mão. Ele não quer ser dono do clube. Ele não quer mexer no financeiro do clube. Quer ali pagar as contas, eu saber, parte dos lucros é minha. Não, a empresa, cara, é da família Lourenço. Mas a performance, cara, ela interessa a todos. Porque aí, gente, o Tite caiu. Sabe por que caiu? Porque não se preocupou com tudo isso. Tem que se preocupar assim, quem é que vai estar lá? Quem vai trabalhar? Eu preciso ter um afinamento com ele. Preciso que ele seja leal a mim e eu seja leal a ele. Sabe, a gente tem que ter uma conversa muito franca. Esse cara consegue jogar quantos minutos? Cara, se eu colocar, eu corro qual o risco de colocar esse jogador? Tá certíssimo, sabe por quê? Porque senão a corda vai arrebentar pro treinador, gente. Então não é sobre ser dono do clube, mas é ser o responsável maior pela performance. É o treinador. Não é o presidente. Não é o dono do clube. Ele não vai ser demitido, ele vai continuar sendo dono. A torcida vai continuar sendo torcedor. O jogador provavelmente vai continuar no clube, porque tem contrato longo e vai continuar no clube. Quem vai ser demitido? O treinador. Então, gente, o Arthur Jorge tem que ter respaldo
100%. Inclusive naquela confusão lá do Dudu, que foi pedir reunião pra pedir a saída do Leonardo Jardim, o Pedro Lourenço falou assim, eu mando todos vocês embora, mas eu não mando o Leonardo Jardim embora. Isso é respaldo. Isso é afinamento de ideias entre o treinador e o presidente. Entre o dono e o comandante da performance. Isso é afinamento, isso é lealdade, isso é parceria. Tem que ter isso com o Arthur Jorge. Porque se não tiver, não vai ter como. Infelizmente, não vai ter como. Pouco tempo, o mesmo elenco, e ele tem que dar resposta imediata, instantânea. No jogo, dia 1º/4/2023, gente. No retorno da data FIFA. O Cruzeiro tem que dar resposta positiva. Tem que vencer. Já tem que mostrar algumas ideias. Como é que faz isso? Choque de realidade. Choque de gestão. Quebrar a cultura que tá hoje dentro do Cruzeiro. Ele precisa quebrar a cultura hoje. Quebrar os grupinhos, os jogadores que tá conduzindo o Cruzeiro para esse caminho. Quebrar. Como é que faz isso? Choque de realidade. Choque de cultura. Pum, 1 no banco, 2 no banco. Que isso, cara, chegou. Vamos fazer reunião com o Pedrinho. Vai lá. Já viram ano passado o que deu, né? Já viu ano passado o que deu, né? Você vai lá pro outro lado. Se conseguir emprego, vai conseguir lá do outro lado. Tem que ter esse respaldo. Então, tomara que isso seja feito no Cruzeiro de imediato, né? Porque a gente precisa sair dessa situação desconfortável, chato, não preciso ficar repetindo aqui. E a melhor notícia dos últimos meses do Cruzeiro. Até que enfim, uma boa notícia, né? Cara, se você pegar 2026, nossos cruzeirenses só tivemos notícia ruim. Cara, todo dia o Flamengo enchendo o saco, e não sei o que, e o Leonardo Jardim vai pra lá, e vai pra cá, e pá, não sei o que. Meu amigo, só notícia ruim. O fulano lesionou, o fulano não pode jogar, não sei o que. E aí chega uma notícia boa essa madrugada, né? O Alexandro, lateral esquerdo da seleção brasileira, jogador do Flamengo, se lesionou ontem no jogo contra o Corinthians e acabou sendo cortado da seleção brasileira. E Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, foi convocado. Pra mim foi uma correção, tá? Pra mim, os deuses do futebol corrigindo um ponto negativo da convocação de Ancelotti pra mim. Eu acho que o Ancelotti ele foi muito coerente, mas houve algumas incoerências. Ele foi mais coerente do que incoerente na convocação. Inclusive, a não ida do Neymar. Pra mim, ele foi coerente. Eu sou Neymarzete, tá? Mas não acho que o Neymar deveria ter sido convocado. Agora o Kaique tinha que ser convocado. Os últimos 2 anos do Kaique é melhor do que os últimos 2 anos do Alexandre. Alexandre tá indo pra seleção por tempo de casa, por confiança. É o que eu falo. O Ancelotti convoca Danilo e Alexandre pela afinidade e pela confiança. Não pela performance que ele tá tendo agora. Porque o Kaique tem performance melhor do que o Alexandre. Só que o Ancelotti não conhece o Kaique. Você entendeu? Foi igual o Filipão em 2002. Ele não levou os melhores. Ele levou os jogadores que ele tinha afinidade. Por exemplo, muita gente questiona por que o Alex não foi convocado, por que o Marcelinho Paraíba não foi convocado, por que o Giovani não foi convocado. Jogadores que naquele momento, às vezes, estavam até performando mais do que Ricardinho, foi campeão mundial. O Denilson foi campeão mundial. Quem mais? Tem muito jogador que foi questionado. O Juninho Paulista. Cara, eu gostei do Kleberson em 2002. Mas também era um cara que não tinha tanto nome. Então, o treinador, ele leva a convocação da seleção brasileira, ela é de afinidade e convicção. Não é de performance. Nossa, o fulano tá jogando muito em tal lugar. Cara, não é só isso. Tem que ter a oportunidade de criar esse relacionamento, essa afinidade. Se não for convocado, não vai ser criado. Sim, concordo com você, mas o mundo não é justo, ele não é coeso. É o mundo, cara. A vida, ela é assim. Ela é assim. Eu não consigo te explicar, não consigo te dar a razão porque ela é assim. Mas o fato é, ela é assim. Ela não é justa. Ela não é 2 mais 2 é 4. Não é. Chama jogadores com mais capacidade e não for. E estava acontecendo isso com o Kaique, cara. O Kaique deveria estar na convocação. Mas por futebol e por performance. Mas quem estava indo é os jogadores que o Ancelotti conhece e tem mais afinidade. Mas aí os deuses do futebol foi lá e corrigiu. Kaique convocado essa madrugada. Merecido. E que ele chegue lá. Cara, Kaique, seja você, cara. Você é um animal, véio. Você é um cavalo. Você é um brucutu, meu irmão. Chega, atropela os caras. Vamos pra cima, Cruzeiro cabuloso. Imagina o Cruzeiro tendo 2 jogadores na Copa do Mundo esse ano. Seria muito bom. Uma das poucas notícias desse ano boa, tá, gente? Depois de tanta notícia ruim, uma notícia boa. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Nós vamos falar muito de futebol durante esses dias aí, mesmo na parada pra data FIFA. E você que não é inscrito, se inscreva. Me segue nas redes sociais. Diego de Leon OFC e Conexão 31 TV.
Tamo junto e até o próximo vídeo.